Gênesis, capítulo de número 21, do versículo de número 22 em diante, você vai ver que Abraão tinha um pacto, uma aliança de amizade com Abimeleque, rei dos filisteus. Por isso que quando Isaac passa por uma situação difícil, ele vai até o rei Abimeleque pedir auxílio e pedir ajuda, por causa da amizade que ele tinha com seu pai. Mas o que eu acho mais interessante, mais bonito, é que Deus sempre vai permitir situações e momentos inesperados em nossa vida, situações acontecerem. Deus sempre vai permitir eventualidades acontecerem sobre a nossa existência, para nos arrancar da nossa zona de conforto e nos conduzir ao centro da sua vontade. Porque até então Isaac habitava junto ao poço de Eloi, mas havia uma promessa sobre a existência dele, havia uma promessa sobre a vida dele, porque recaía primeiro na vida do seu pai, mas precisava se cumprir na vida dele. Mas como ele está estacionado, como ele está estagnado, sem fazer nada, Deus permite uma fome assolar a terra onde ele habita, para que ele possa sair da sua zona de conforto e sair do seu lugar de estagnação e entrar no centro da vontade de Deus. Porque quando você lê o livro de Atos, capítulo de número 8, você vai ver que a igreja ela está estacionada, ela foi revestida de poder, foi revestida de autoridade, e Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Só que até o capítulo 8 a igreja está estagnada em Jerusalém, e Deus permite uma perseguição assolar aquela localidade. A igreja se levanta e foge, se espalha, e a partir daquele dia a igreja cresce assustadoramente. Então Deus sempre vai permitir uma eventualidade para nos arrancar da nossa zona de conforto e nos colocar no centro da sua vontade. E quando Isaac chega em Gerar, quando ele começa a habitar em Gerar, a primeira coisa que Deus faz quando ele põe os pés em Gerar, porque até então Deus não havia falado com ele, Deus não havia aparecido para ele, Deus não havia feito promessa para ele, Deus não havia feito contato com ele, mas quando ele põe os pés em Gerar, a Bíblia diz no versículo de número 2 que aparece Deus para ele e fala com ele. Agora que ele entra no centro da vontade de Deus, Deus fala com ele. E a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Deus passa a orientá-lo. É como se Deus estivesse dizendo: agora que você está no centro da minha vontade, no lugar onde eu gostaria que você estivesse, só faz uma coisa por mim, só ouça a minha voz e obedeça as minhas orientações. Não vai para o Egito, permanece na terra que eu te disser. Aí Deus no versículo de número 3 diz assim: habita e peregrina nesta terra, porque é aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou fazer você crescer, é aqui que eu vou multiplicar as tuas sementes. E ele passa a ouvir Deus falar, e Deus passa a lhe fazer promessas. E Deus começa dizendo para ele: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tuas sementes serão vendidas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus estava dizendo: Isaac, eu tenho um motivo de eu nunca deixar de cumprir uma promessa que eu fiz a seu pai, mesmo depois da morte dele. E o motivo é porque ele obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E para honrar o nome do seu pai, eu vou fazer uma promessa sobre a sua vida e vou cumprir uma por uma, da mesma maneira que eu fiz na vida do seu pai. Deus estava garantindo para Isaac de que da mesma maneira que ele havia sido com Abraão, seria com ele. Deus está dizendo: da mesma maneira que eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Aí a Bíblia diz no versículo de número 6: assim habitou Isaac em Gerar. Ele só passou a habitar em Gerar depois que ele ouviu as promessas, a orientação de Deus, e obedeceu ao mandamento do Senhor. Porque sempre quando nós recebemos uma promessa sobre as nossas vidas, eu costumo sempre falar sobre isso, sempre quando uma promessa é lançada sobre as nossas vidas, com essa promessa nascem os sonhos, nascem os projetos, nascem os nossos objetivos. A partir do momento que eu viro para um jovem desse aqui e digo: Deus está mandando te dizer que você será um pregador da palavra, a partir do momento que essa profecia é lançada sobre a vida dele, nasce dentro dele um sonho, uma expectativa. Ele vai ficar pensando assim: poxa, Deus me fará um pregador do Evangelho. Aí ele vai passar a ler um pouco mais, a estudar mais as Escrituras, e vai passar a sonhar com o dia em que Deus irá levantá-lo como pregador da palavra. A partir do momento que eu viro com uma moça dessa que diz: você vai ser uma missionária, Deus está mandando dizer
partir desse momento ela passa a sonhar com aquela profecia. Ela passa a sonhar no dia que Deus vai levá-la para o campo missionário, a partir do dia que Deus vai começar a usar em outras terras. Ela passa a imaginar quando Deus vai começar a trabalhar na vida dela, enviá-la para um campo missionário para que ela possa ganhar almas para o reino. A partir do momento que eu viro para os meninos desse daqui, de Deus te fará um grande músico, te fará um grande levita, você vai gravar um CD. A partir desse dia nasce dentro dele ou dela um sonho de gravar um CD, e ele vive nessa expectativa, vive nesse sonho, nesses projetos de que Deus fará dele um grande homem, uma grande mulher de Deus, e que fará se cumprir as promessas sobre a vida dele. A partir do momento que uma profecia lançada sobre as nossas vidas, nasce dentro de nós um sonho, uma expectativa, um desejo ardente de que aquilo venha se cumprir com velocidade. E foi o que Deus fez nas vidas de Isaac. Isaac sabia que Deus não brincava de fazer promessas. Isaac sabia que Deus não brincava com os sentimentos de ninguém. Isaac sabia que o que Deus havia prometido ele iria cumprir, porque ele viu sendo realizado na vida do seu pai. Ele viu tudo aquilo que Deus havia prometido na vida de Abraão, Deus havia cumprido. Então Isaac pensou consigo mesmo: já que Deus fez tudo na vida do meu pai e cumpriu, e realiza até hoje, e já que ele disse que vai ser comigo da mesma maneira que foi na vida do meu pai, então eu acredito, então eu tomo posse dessa herança, eu tomo posse dessa promessa, eu vou habitar nesta terra, porque Deus me prometeu que é aqui que ele vai me abençoar. E quando ele começa a trabalhar na terra de Gerar, a Bíblia diz no versículo de número 12, no capítulo 26 de Gênesis, que ele passa a semear, ele passa a plantar e a colher. E naquele mesmo ano, a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais. No versículo de número 14 continua dizendo assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Depois que ele sai de uma situação difícil, Deus passa a abençoar a sua vida, ele passa a crescer, ele passa a se multiplicar, ele passa a prosperar naquela terra. Agora vem as adversidades, vem os momentos inesperados, vem aquele momento em que você não imaginava que viria a acontecer. É o momento em que os inimigos passam a invejar, é o momento em que o inimigo passa a olhar para ele, os filisteus passam a observar e dizer: o cara cresceu, tem até mais servos que nosso rei, olha quantas ovelhas ele tem, olha quantas vacas ele tem. Aí ele começa a cavar alguns poços. Isaac passa a cavar alguns poços que o seu pai Abraão havia cavado. Se o pai dele havia cavado, então era dele por herança. Só que os filisteus vinham e diziam assim: não, calma aí, você está cavando um poço para pegar água? Você já é tão grande demais nessa terra, vamos atrapalhar os planos dele. Aí a Bíblia diz que ele jogava entulhos dentro dos poços que Isaac cavava, que era do seu pai. Isaac não está como forasteiro, não. Isaac está numa terra que pertence a ele por herança. Foi uma terra que Abraão habitou. Ele não estava ali tentando roubar nada de ninguém, ele estava no que era dele, só que os inimigos não sabiam. E quando ele começa a cavar os poços, os filisteus vinham entulhar. Cavar os poços, os filisteus vinham entulhar. E aí o rei Abimeleque chega para ele e diz: o negócio é o seguinte, você cresceu demais, se tornou grande demais, vou te pedir um favor, sai da minha terra, procura um lugar para você habitar longe de nós, porque você se tornou mais poderoso do que nós. E aí Isaac sai. Só que a vida dele, a saída dele, depois de tanta prosperidade, de tanta bênção, ele vai habitar dentro de um vale. E vale nunca soa como uma coisa boa, né, irmãos? Sempre soa os nossos ouvidos de forma estranha. Todas as vezes que alguém diz que fulano está passando pelo vale, todo mundo sabe que o negócio está feio, não está bom. Mas Isaac vai habitar no vale. O versículo de número 17 diz: então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Isaac agora está morando num vale. Aí Davi fala: vale da sombra da morte, vale de vaca, que significa vale de lágrimas, de dor, de sofrimento. Então nunca soube uma coisa legal. Tanto vale como deserto são sinônimos de coisas
que nós não gostaríamos de passar, mas ele vai para o vale. Mas o que eu acho mais bonito é que mesmo dentro do vale, ele não desiste e não para de cavar os seus poços. Ele não desiste de perseverar, porque ele sabe que sobre ele existe uma promessa de Deus. Independente se ele esteja na bênção ou no vale, Deus vai cumprir da mesma maneira, porque Deus pode fazer do seu deserto um grande manancial. Ele está no vale, mas está cavando poços. Aí os inimigos vêm: ei, cavou outro poço? Desculpe te informar, mas a água é nossa. Isaac: não, mas seu pai nada, a água é nossa. E aí a Bíblia diz que os filisteus contendem com ele e tomam o poço dele. Isaac vai, caminha mais alguns quilômetros e cava outro poço. Os inimigos vêm mais uma vez, dizem: ei, a água é nossa, e tomam o poço dele. Isaac caminha mais alguns quilômetros e cava outro poço. Ele cava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe, a vida da gente é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer as coisas. A gente nunca sabe como uma notícia ruim vai chegar aos nossos ouvidos. As adversidades, os problemas, eles não têm agenda com hora e data marcada. Eles não olham para você e só: tal data, estou chegando aí para te assolar, arrancar um bocadinho de suas lágrimas. Não, as adversidades não fazem isso. Elas vêm de formas inesperadas. Da mesma forma que os discípulos foram assolados naquele barquinho no meio do mar por um vento inesperado que soprava e chamado de tempestade de vento, a nossa vida muitas vezes é assolada por ventos e tempestades que a gente nem sabe de onde vem, mas muitas vezes assola. E quando o vento bate, quando a tempestade ela cria suas nuvens densas, a gente nunca consegue enxergar o sol. Mas o que eu acho mais bonito é que o sol nunca sai do seu lugar, ele sempre está lá. Então sejamos como as águias, que quando as nuvens negras aparecerem, vamos voar de encontro ao sol, não se importando com a densa nuvem que nos cerca, que tenta impedir as nossas visões de alcançar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Mas erga a sua cabeça, dá um salto nesse abismo, dá uma sacudida na poeira, continue a sua caminhada, porque Deus tem promessa na sua vida e Ele vai cumprir uma por uma, independente se você esteja no vale ou no deserto. Porque quando os discípulos estão dentro de um barquinho, a única promessa que eles têm de Jesus é a seguinte: passemos para o outro lado. A única coisa que eles têm é se agarrar, que eles vão chegar do outro lado, independente de tempestade, de vento ou não. Mas se Jesus disse que eles chegariam do outro lado, então a promessa que eles têm é que eles vão chegar do outro lado. Jesus não disse para eles: olha, no meio do caminho se prepare, vai vir uma tempestade de vento, o negócio vai ficar feio, o barco vai quase afundar. Jesus não falou nada disso para eles. A única coisa que Jesus fez por eles é lançar uma promessa sobre a vida deles. Eles precisavam se agarrar nessa promessa e acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que havia prometido sobre a existência deles. Sabe o que eu acho interessante? Você vê quando Abraão sai de casa? Imagina um camarada de mochila nas costas carregando uma rua armada, cheio de gente atrás dele, mais 70 pessoas. Alguém perguntou: Abraão, legal, beleza. Vai para onde? Eu não sei. E Abraão, tudo bem? Tudo bem. Vai viajar? Eu também não sei, eu acho. Abraão, está indo para onde? Rapaz, até agora eu não fui informado. Afinal de contas, você vai para onde? Eu falei: rapaz, para onde eu vou até agora eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu tenho certeza de algo: que aquele que me chamou é fiel para cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele vai. Ele disse que eu vou para uma terra, que essa terra está me esperando, então eu vou para lá. Eu não sei onde é, mas se Ele disse que a terra está me esperando, eu não acredito nele. Mas existem situações que a gente não encontra no caminho e acha que, sabe, aquelas situações que a gente encontra no caminho e pensa que jamais encontraria. Abraão sabia que ele ia passar por dificuldades, passar por problemas, por adversidades. Mas nós precisamos acreditar na promessa de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Isaac vai cavando os poços. Os inimigos diziam: é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Até que então ele cava o seu último
E o versículo de número 22 diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Camila, ministro de louvor. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. A visão de um homem espiritual, a visão de um homem que tem discernimento, Edu, é diferente daquele que passa pelas adversidades e não sabe o que está acontecendo. Quando Isaac cava seu último poço, está todo mundo cansado, todo mundo já fatigado, todo mundo sendo perseguido, está todo mundo já a ponto de explodir. E alguém diz para Isaac assim: de novo outro poço, Isaac? Não basta já o que nós cavamos há quilômetros e quilômetros e quilômetros atrás, vários e vários poços. A Bíblia não está escrito assim, mas imagine, conjecturando, Isaac olhando para os discípulos, para aqueles homens ali, dizendo assim: não, calma aí, vocês não entenderam nada até agora? Será que vocês não compreenderam nada até agora? Dá uma olhadinha para trás. Eu sei que nós cavamos vários poços por vários quilômetros, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Está olhando bem aos quilômetros que nós andamos, cavando poços? Alguém disputou com a gente esse aqui? Não, Isaac. Então presta atenção numa coisa: cada poço cavado, um território marcado. Você não entendeu? Cada poço cavado, um território marcado. Aquilo que parecia ser uma maldição sobre a vida deles, Deus estava transformando em bênçãos. Isaac entendeu que todos os poços que ele havia cavado lá atrás e passou por contenda era um território que Deus estava marcando na vida dele e dando a ele por herança. Quando alguém passasse por aquele poço lá atrás, alguém ia olhar e dizer assim: Isaac passou por aqui. Quando alguém passasse em um dos poços, alguém ia dizer: Isaac passou por aqui. Porque cada poço cavado foi um território marcado, e cada território marcado Deus deu a ele por herança e possessão. Eu quero dizer para você nesta noite que as suas lutas, as suas adversidades sempre terão um propósito. Porque Deus pode transformar o seu momento difícil em bênção quando você menos imaginar. Quando Isaac estava passando pelos piores momentos da sua vida, ele conseguiu entender que tudo era um propósito de Deus para fazer com que ele crescesse, para fazer com que a sua tenda ampliasse, para fazer com que ele verdadeiramente tomasse posse de tudo aquilo por herança. E cada passo que ele dava, Deus estava marcando as suas pegadas. E quando Deus olhasse do céu para a terra, ele ia ver todas as pegadas de Isaac por todos os lugares por onde ele passou, e iria dizer verdadeiramente: este lugar é dele, esse lugar é dele, essa terra é dele, esse lugar é dela. Escuta uma coisa: seus problemas, as suas adversidades, todas as situações que você enfrenta, tudo isso vai servir para o seu crescimento espiritual diante de Deus. Cada situação e cada problema que nós enfrentamos, a primeira coisa que a gente pensa: eu vou orar um cadinho mais, vou jejuar um cadinho mais, vou me comprometer um cadinho mais. Mas o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida é muito mais do que a gente imagina. Os poços que você está cavando hoje, ele está encontrando dificuldade porque muitas vezes alguém vem e tenta fazer você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, dos seus objetivos. Cada poço que você cava hoje, Deus vai transformar em bênção lá na frente. E quando Ele te der, Ele vai te dar tudo duplicado por herança. E você vai ver que aquilo que você receber das mãos de Deus vai ser 100 vezes mais do que você havia plantado. Deus tem guardado você com muito carinho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Está toda hora.